Prazer estar de volta aqui a esse tribunal e eu sou o doutor André e vou fazer a sustentação oral pelo Antônio Valdete. Bom dia, Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da Primeira Câmara Cível. Justifica a ausência do eminente desembargador Luiz Vitório Camulês, em razão de usufruto de férias. Saúdo os eminentes desembargadores, desembargadora Eva, desembargador João Alberto. Saúdo o procurador de Justiça, doutor Ubirajara, e todos os advogados, quanto presentes no nosso plenário virtual. Cumprimento os servidores desta casa na pessoa da nossa secretária da sessão. Não havendo impugnações, dou por aprovada a ata da 36ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de outubro de 2021. Havendo pedido de sustentação oral, e aqui, de acordo com a ordem que foi registrada de inscrição, o primeiro item a ser submetido a julgamento será o item 4, que haverá sustentação oral do doutor André Gil Afonso Pereira, que é advogado de Antônio Valdete da Silva Rocha. Então, esse será o primeiro item. Chama a julgamento o item 4. Tem um áudio aberto, está dando retorno. Deixa eu ver qual é o áudio. É o meu, doutor, acho que é o meu. Isso. Chama a julgamento o item 4, apelação cível 706.063, dito 66, 2018, da minha relatoria, apelante Antônio Valdete da Silva Rocha, advogada Tatiana Camila da Silva Campos, Paula Adriana Saraiva Diógenes e advogada André Gil Afonso Pereira. Apelada Associação dos Produtores Rurais do Ramal Limoeiro, advogado Marcelo Martins Moraes, apelada Elizabeth de Souza e advogado Marcelo Martins Moraes. Então, são as partes do processo. Eu, de plano, já indago ao doutor advogado se deseja a leitura do relatório ou se a dispensa. O áudio está desligado, doutor. Opa. Sim, excelência, gostaria de ouvir o relatório. Ok. Muito bem. Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Antônio Valdete da Silva Rocha, dizendo-se inconformado com a sentença de mérito da lavra do juiz de direito da Terceira Vara Cível da comarca de Rio Branco, e nos autos da ação possessória proposta contra a Associação dos Produtores Rurais do Ramal Limoeiro, rejeitou os pedidos exordiais, acolhendo, todavia, o pedido contraposto. Em seguida, eu transcrevo a parte dispositiva da sentença objeto, em que o juízo de origem diz o seguinte: pelo exposto, resolvendo o mérito da causa, julgo improcedentes pedidos autorais, julgo procedente pedido da parte ré de manutenção de posse, assegurando-se os limites estabelecidos nas páginas 167 e 169, expedindo-se o respectivo mandado de manutenção de posse. A míngua de comprovação, julgo improcedente pedido de indenização por danos morais, considerando a sucumbência mínima da parte ré, condena a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, fixando-se estes em 10% sobre o valor da ação, suspendendo a condenação da parte autora quanto à sucumbência em razão do benefício da gratuidade judiciária que lhe foi deferido. Publique-se em times, transitar julgado, requer a parte sacrante do cumprimento da sentença de forma legal. Em times. Esse fecha aspas, e eu sigo aqui a dizer que narra o impetrante, ou, aliás, o apelante, que firmou o contrato de compra e venda do lote número 6, com 17 hectares, localizado na colônia São Francisco, ramal Boa Água, quilômetro 10, assentamento Colibri, projeto Limoeiro, em Rio Branco, no dia 15 de 5 de 2007,
local onde reside e realiza projetos de piscicultura, criação de gado e animais de pequeno porte, colheita de frutas e polpas até a presente data. Prossegue a SERI que a Universidade Federal do Acre, UFAC, utilizava-se provisoriamente de parte do imóvel do autor para a instalação de pesquisas com biogás, mas em junho de 2017, referida universidade encerrou definitivamente o projeto e retirou todos os equipamentos do local. Assevera o Trucinho que, como parte do projeto acima referenciado, a UFAC firmou parceria com a Associação REC e instalou sua sede provisoriamente dentro do projeto. Entretanto, segundo as razões recursais, a recorrida, em 2011, deixou de funcionar e exercer qualquer atividade de interesse dos associados. Afirma que, após tomar conhecimento que a UFAC iria encerrar o projeto no imóvel objeto do litígio, alguns membros da recorrida resolveram reativar a associação com interesse em apropriar-se do imóvel. Impugna o provimento recorrido ao afirmar que o ofício de folha 166 confirma que a UFAC ocupava a área mediante um convênio e que este já estaria vencido, não fazendo qualquer alusão à ocupação da área pela apelada. Alude que a apelada somente exercia qualquer atividade na área em função do projeto da UFAC, autorizada pelo posseiro anterior, que vendeu a posse para o autor com a ressalva da posse provisória do IFES, e que seria restituída ao término do projeto. Assevera que o posseiro anterior cedeu parte de sua área para a universidade. Contudo, havia cláusula de retorno após o término do projeto de pesquisa realizado pelo IFES. Aduz que o INCRA agiu de forma unilateral e injusta ao ceder a área objeto do litígio à associação apelada, porquanto a área não faz mais parte do domínio daquele órgão, tendo em vista que este não fazia parte do convênio 13.5 NNE-UFAC-Fundap. Arremata a concluir que o autor, pelos documentos acostados decorrentes da continuidade processuária, ante ainda a legalização do imóvel pelo INCRA em seu favor, na qualidade de sentado, são fatores basilares ao deferimento do seu inicial pedido. Propugna, ao fim, o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para conceder ao apelante direito à reintegração da posse do imóvel descrito na inicial. Nas contrarrazões, folhas 246 e 262, a parte apelada argui preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, pugna pelo desprovimento, a manter-se o julgado conforme lançado. Nas folhas 278 e 288, a parte apelada postulou a concessão de tutela provisória e recursal, o que lhe foi deferida, as folhas 316 e 317. Por não ser hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público, o feito não foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça. A parte apelante manifestou interesse na sustentação oral e o relatório. Eu passo a palavra ao doutor advogado, o André, para a sustentação pelo prazo de 15 minutos regimental. Bom dia, excelentíssimos desembargadores que compõem esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Sobretudo, um prazer fazer a sustentação oral aqui diante de vossas excelências, né, pela parte apelante, Antônio Valdete. Bom, excelências, trata-se de processo de reintegração de posse, né, em face do INCRA, e da Universidade Federal do Acre. E são dois órgãos, não sei se foi enfrentado isso em sentença, mas são dois órgãos federais e preliminarmente eu gostaria de requerer o envio, né, do processo à Justiça Federal, né, porque aí há interesse da União e acredito ser de competência da Justiça Federal, né, conforme a Constituição da República, né, dispõe que quando há interesse da União, os processos devem correr na Justiça Federal. Então, seria competente a Justiça Federal para julgamento dessa matéria. É uma preliminar que eu abro aqui diante de Vossas Excelências para devida apreciação. A nulidade do processo na Justiça Estadual, com consequente envio para a Justiça Federal, uma vez que a UFAC e o INCRA são partes nesse processo. Então, excelências, preliminarmente eu gostaria de que Vossas Excelências fizessem apreciação da competência da Justiça Estadual neste feito. Bom,
Trata-se de processo de reintegração de posse, e o Antônio Valdete, ele reside, né, nessa localidade há 25 anos. Então, ele lá construiu a sua vida, praticamente construiu a sua vida nessa localidade. Então, são 25 anos arraigados na terra, são 25 anos produzindo, morando, são 25 anos cultivando a terra. E, como é ser dito por Vossas Excelências, o homem é muito ligado à terra, né? Uma vez que, invocando aqui o livro sagrado, a Bíblia, né? Deus fez o homem do barro, fez o homem da terra. Então, essas questões possessórias, elas são muito viscerais, porque trata-se, né, de fato do cultivo da terra, do próprio homem cultivando a terra. Então, excelências, de uma hora para outra ele perdeu sua propriedade, né? De uma hora para outra ele perdeu o direito de cultivar a terra na qual ele já vinha cultivando, se mantendo, de lá tirando o seu sustento há 25 anos. Então, a sentença, ela deferiu o pedido da parte apelada, e aí ele se viu numa situação de que deveria deixar aquela localidade. Então, foi tudo muito rápido, tudo muito imediato para ele, que, conforme eu havia dito a Lures, já estava ali naquela localidade há mais de 25 anos. Então, excelências, nós gostaríamos de requisitar um tempo maior, né, para que ele pudesse ver um outro local, né, para que ele pudesse se organizar de certa forma, para aí, então, se for o caso, deixar aquela localidade, né, porque a sentença, como dito no relatório do excelentíssimo desembargador Laudivon, ela já exauriu o mérito da causa. Então, o mérito causal já foi exaurido em sentença. E, inclusive, eu manuseei um agravo regimental, né, para esse tribunal, para que vai ser apreciado no momento oportuno, que não é o caso, mas pedindo exatamente um tempo para que ele possa deixar a localidade. Né? Como toda a reintegração é um processo bastante traumático, né? Envolveu força policial, enfim. Eu gostaria que Vossas Excelências apreciassem esse pedido de uma temporalidade maior em relação à sentença que manteve a associação, né, na posse do imóvel. Então, Excelências, nesse sentido, a sustentação oral, para que Vossas Excelências apreciem essa relação, na verdade, temporal entre o cumprimento da sentença e a retirada do Antônio Valdete da localidade. Porque, conforme dito, foi um processo traumático, um processo que, de certa forma, por ser um processo visceral envolvendo a terra, a moradia, 25 anos cultivando, 25 anos plantando, colhendo, criando animais, né? Conforme eu disse, citando a Bíblia Sagrada, que o homem veio do barro, então a relação do homem com a terra é visceral, e eu gostaria, então, de pedir a Vossas Excelências que concedessem um prazo maior, né? Na verdade, aí um prazo por volta de uns 3, 4 meses, para que ele possa se organizar e, se for o caso, para que ele possa, então, sair da localidade, né? Uma vez que houve, inclusive, danos, né, às benfeitorias que ele construiu naquela localidade, né? A colheita de macaxeira se tornou inviável, ele tinha um roçado, né, um plantio de macaxeira para fazer a colheita, uma vez que já existiam compradores, né, para a colheita da macaxeira, os animais,
tais como galinha, enfim, gado, foram soltos e se perderam, né? E isso gerou danos à parte apelante. Então, conforme eu havia dito a Vossas Excelências, foi um processo que suscitou danos às benfeitorias dele, um processo que foi um tanto quanto traumático, Excelência. Um tanto quanto traumático, como eu havia dito anteriormente, um processo de reintegração, são processos sempre viscerais, sempre traumáticos, de certa forma envolvendo forças policiais, como nós sabemos, às vezes pode desaguar até em homicídio, né? Tamanha essa ligação do homem com a terra. Então, Excelência, eu gostaria de pedir um prazo maior, um prazo de 4 meses, para que ele possa se organizar, para que ele possa, de fato, deixar aquela localidade, né? E, como eu disse, né, foram avaliar os danos, como ele vem fazendo, não é? Porque ele é um sujeito pacífico, ele é um sujeito que não opôs resistência à retirada do local, né? Conforme eu havia dito juridicamente, a sentença em seu mérito já se exauriu, ela deu a reintegração à associação. Então, assim, quanto ao mérito, não há o que se discutir, né? O que nós estamos aqui a discutir é o fato de que ele requer um tempo maior para poder organizar-se e deixar a localidade. Então, Excelências, eu gostaria que Vossas Excelências apreciassem a questão que foi suscitada agora em preliminar, para que o feito seja nulo e reenviado à Justiça Federal, uma vez que o INCRA e a UFAC, por serem órgãos federais, fizeram parte desse feito e, consoante prescrito pela Constituição da República, quando a União é interessada ou parte, o processo deve tramitar na Justiça Federal. Em segundo lugar, Excelências, conforme dito, eu requeiro um prazo maior, se vencida a preliminar, uma vez apreciada por Vossas Excelências, e Vossas Excelências decidirem que o feito irá manter-se na Justiça Estadual, gostaria de pedir um prazo maior para Vossas Excelências, né? Que Vossas Excelências concedessem um prazo aí de 4 a 6 meses, para que ele possa organizar-se, como eu havia dito, por ter sido um processo visceral, que suscitou muitos danos à parte, danos, né, morais, danos materiais, suscitou danos, né, porque ele, como eu disse, ele tinha um roçado de macaxeira, né, que lá perto tem um comprador, ele ficou impossibilitado de vender, né, a sua colheita, os seus bovinos, as suas reses foram soltas e foram para outras fazendas, enfim, né. À noite, a polícia teve a noite lá e ele ficou intimidado, né. O cachorro dele foi maltratado, enfim, Excelências, foi um processo tanto quanto traumático, né? Como eu havia dito, esses processos que envolvem questões de terra, eles podem até desaguar em homicídio, que não foi o caso pelo fato do Antônio Valdete ser um cidadão pacífico, um cidadão que ele, como ele disse, ele lutou judicialmente, né, buscou os meios legais, que é o correto, e que ele não quer briga com ninguém, na verdade. Ele ali cultivou sua terra, ali ele fez sua vida durante 25 anos, Excelências. Né? Ele agiu de boa fé, mas como nós sabemos juridicamente, né, a propriedade no Brasil, ela só se perfaz completamente pelo registro no cartório de imóveis. Então, o proprietário é aquele que detém, né, o título cartorário.
E de boa fé ele comprou, então o erro dele foi não ter registrado a propriedade, se fosse o caso. Esgotado o mérito da causa, excelências, então a juíza concedeu a reintegração à associação e eu requero aí que Vossas Excelências apreciem esse prazo dilatorial por volta aí de 4 a 6 meses para que ele possa se organizar e procurar um novo local, Excelências. Né, eu encerro agradecendo a atenção, né, e ressaltando o meu profundo respeito, a admiração, né, pela desembargadora Eva, desembargador Laudivon, Júnior, né, o doutor Birajara, membro do Ministério Público, a doutora Márcia, que muito gentilmente me orientou, né, aqui no plenário virtual. Excelência, encerro por aqui a sustentação oral. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Faço, então, a leitura do meu voto. Muito bem. De início, já analisando a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, já lançada inicialmente nos autos, tenho que não é de se acolher, tendo em vista que o provimento que foi o provimento recorrido firmou como detentor da legal posse na área a parte apelada. E nas razões do recurso, a parte recorrente pretende demonstrar o contrário, isto é, que a posse da ré apelada é clandestina. Assim, não há de se falar na ausência de dialeticidade a ensejar o não conhecimento do recurso. Então, há sim dialeticidade, então eu encaminho pela rejeição dessa preliminar de ausência de impugnação específica da sentença e consulta do desembargador Eva Evangelista como voto. Senhor presidente, tenho o mesmo bom dia. Eu saúdo o desembargador presidente desta Câmara, desembargador Laudivon, o desembargador Júnior Alberto, saúdo os senhores advogados, na pessoa de Paulo Sagai, eminente procurador de Justiça, doutor Birajara Braga Albuquerque, e a doutora Márcia, diretora, secretária desta Câmara. De saúde, em seu nome, saúde todos os servidores. Senhor presidente, eu tenho o mesmo entendimento que Vossa Excelência, também cheguei à mesma compreensão em rejeitar a preliminar, impugnação específica da sentença. Desembargador Júnior Alberto, como voto? Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, a desembargadora Eva, parabenizo o ilustre advogado, cumprimento o doutor Birajara. Também eu sigo Vossa Excelência quanto à rejeição dessa preliminar. Minha imagem está aparecendo aí não, né? Não está. Mas não tem problema, estamos ouvindo. Agora não. Agora voltou. Obrigado. Ok. Siga então então proclama em relação à preliminar de ausente de impugnação rejeitada unânime. Passo a apreciar a preliminar apresentada em sustentação oral, por ocasião desta sessão, que é a preliminar de incompetência da jurisdição estadual. Foi o que eu entendi aqui da sustentação do doutor advogado, que está sustentando a incompetência da jurisdição estadual, por entender que a União deva participar do polo da demanda em razão do interesse do INCRA, da participação do INCRA. E, de início, eu já registro que, da simples leitura da petição inicial, nos autos, verifica-se que a causa de pedir originária, ela diz respeito sobre divergência entre as partes sobre a posse do imóvel em discussão. Nós temos aqui como causa de pedir originária a existência da posse, tanto alegada pela parte apelante como pela parte apelada. Esse é o objeto de discussão. Não está se discutindo aqui posse da União, posse do INCRA. Está se discutindo o debate da posse quem tem a melhor posse entre autor e réu. E, no caso, o réu saiu vitorioso em pedido contraposto com relação à posse. Essa é a demanda.
Então, como não há interesse direto da União nessa demanda, eu rejeito a preliminar, entendendo que não há nenhum interesse da União nessa demanda. Se, eventualmente, se houver de discutir se o INCRA adotou de forma correta ou incorreta, isso é outra demanda que não diz respeito aos fundamentos dessa demanda, e que não é possível ampliar esse debate. Aí nós temos uma limitação objetiva da demanda, que nós sabemos, e a jurisdição só pode atuar dentro dos limites objetivos da lide. No caso, os limites objetivos da lide de respeito não somente o debate entre posse, entre autor e réu. Rejeita a preliminar e a examinadora é evangelista. Deixa eu botar sem áudio, Martorello. Presidente, também... Obrigada. O presidente, também estou limitada a essa limitação objetiva, né, da causa de pedir, que é a divergência, cuida da divergência entre as partes sobre o imóvel objeto do debate. Quem tem a melhor posse. Também eu afasto a competência da União a respeito, para prevalecer a competência da Justiça Estadual. Senador Gilberto? Os precedentes que nós temos, que, mesmo se tratando da disputa, né, de posse em área pretensamente sob o domínio da União, é um conflito privado, né, entre as partes e não atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, não. Bom. Rejeito, então, rejeitada a preliminar de incompetência da jurisdição estadual à unanimidade. Prossigo, então, com o mérito. Quanto ao mérito, importa destacar que o presente litígio versa sobre o exercício da posse em porção destacada do imóvel descrito na inicial. Ou seja, não é sobre o imóvel todo, é sobre uma parte do imóvel. Nós não estamos discutindo aqui o imóvel inteiro, né? Isso se dá porque a parte apelante afirma que cedeu a posse provisória à Universidade Federal do Acre para realizar projeto de pesquisa no local, e ao fim do projeto a apelada teria invadido o imóvel. Essa é a discussão que está sendo travada. Sobre o tema, vale destacar que a teoria subjetivista da posse, iniciada por Savigny, conceitua a posse como sendo a reunião de dois elementos, seria o corpus e o animus, sendo o primeiro a apreensão da coisa, todavia não se trata dessa apreensão de um mero contato corporal com o bem, mas a disponibilidade física, no sentido de possibilidade do indivíduo agir imediatamente sobre a coisa e se afastar de toda a ação de estranho. E o ânimos, que é o elemento de vontade, que consiste na intenção do possuidor de exercer o direito como se fosse um proprietário. De outra banda, também há a teoria objetiva, que é da autoria de Ehring, segundo a qual, para se tipificar a posse, importa que se configure exteriormente a relação possessória, ou seja, o corpo, mas o corpo, como tal, pressupõe ânimos, de tal forma que não existe, que um não existe sem o outro. E ambos nascem ao mesmo tempo pela incorporação da vontade na relação com a coisa. A posse não é a simples reunião de seus elementos, o que implicaria na sua existência prévia. E aqui eu sigo dizendo que o Código Civil, no artigo 1196, estabelece-se que é considerado possuidor quem? Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Como bem afirmado pelo juízo na origem, ambas as partes se enquadram no conceito legal de possuidor, porquanto o recorrente apresentou cartão de assentamento e recibo de inscrição do imóvel rural, que está as folhas 15 e 17, e a parte recorrida, por seu turno, carreou aos autos concessão de direito de uso pelo INCRA, da parte remanescente do lote 6, que está lá as folhas 166 e 171. Da análise dos autos, em especial nos documentos de folhas 15 e 16 e 13 e 14, constata a ocorrência de divergência entre a área total do imóvel, né, tal divergência, segundo o próprio apelante, que deve à cessão de parte do imóvel para a realização de pesquisa na UFAP. Embora o apelante alegue a existência de acordo de devolução do imóvel ocupado pela universidade em suas pesquisas, o fato é que não há nos autos quaisquer elementos a demonstrar a entabulação de tal acordo, exceto uma declaração unilateral do antigo posseiro do imóvel, o que por si só é insuficiente para comprovar as alegações autorais. De outro giro,
é pacífico que todo o lote de número 6, denominado Colônia São Francisco, o fruto de assentamento promovido pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária e, consequentemente, o domínio de tal imóvel, pertence à União, que o exerce através do citado Instituto. Surge dos autos que o INCRA emitiu cartão de assentamento em favor do autor apelante a declarar-se este assentado no lote 6 da gleba Floribi, no ramal Limoeiro de imóvel, cuja área corresponde a 16,4999 hectares, tá? A escolha é 17. De forma que não há que se falar, ao contrário do que se afirma o apelante, exercício de posse em área equivalente a 17 hectares, correspondente ao contrato de permuta de folhas 13 e 14. Assim, comum com a conclusão do juízo singular de que o autor apelante não logrou êxito em comprovar o exercício da posse na porção destacada do imóvel, outrora utilizada pela UPAC para a realização de pesquisas no local. De outro giro, conforme afirmado anteriormente, o domínio do imóvel pertence à União, a qual exerce indiretamente a posse e pode transferir a posse direta a outrem, o que de fato ocorrera no presente caso, pelo que se denota do documento de folha 171, no qual o INCRA entabulou contrato de concessão de uso de imóvel objeto do presente litígio. Eventual discordância do apelante quanto à legalidade ou injustiça do ato administrativo assim referenciado não pode ser objeto de conhecimento na presente lide, uma vez que aqui somente há de ser discutido o exercício da posse sobre o referido imóvel. Essa é a razão pelo qual foi rejeitada, inclusive, a preliminar. Nós não estamos discutindo aqui a legalidade e a justiça do ato da União, por meio do INCRA, mas tão somente o debate da posse entre as partes. Pelo que se extrai do contexto probatório nos autos, a posse direta da parte controvertida do imóvel descrito na inicial é exercida pelo apelado e, portanto, não comporta reparos à sentença recorrida. Nesse sentido, voto pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal e da preliminar de incompetência da jurisdição estadual e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença objeto do presente recurso, e, em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, propõe a majoração dos honorários advocatícios e sucumbência para 12% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária outrora deferida ao apelante. É nesse sentido como voto, eu consulto o desembargador Eva Evangelista. Senhor presidente, eu também tenho a mesma convicção desenvolvida por Vossa Excelência, essa questão de ter a questão de possessória, ela é muito sensível. Eu avaliei com bastante cuidado o processo e eu estou a acompanhar Vossa Excelência. Valor, Júnior Alberto. De igual forma, senhor presidente, eu novo minhas saudações e também sigo tenho o mesmo entendimento manifestado por Vossa Excelência, seu voto. Proclamo o resultado do julgamento. Decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, rejeitar as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de incompetência da jurisdição estadual e, no mérito, desprover o apelo, nos termos do voto do relator. Doutor André, o senhor, meus cumprimentos, parabenizo pela sustentação oral e desejo um excelente dia de trabalho. Se o senhor quiser permanecer, pode permanecer na sala, fique à vontade. Excelência, é uma honra, sobretudo um prazer fazer a sustentação oral aqui diante desse egrégio tribunal, diante de Vossas Excelências, e fico muito grato pelo tempo que Vossas Excelências me concederam, né, desembargador Laudivon, desembargadora Eva, desembargador Júnior, o doutor Birajara, Márcia, muito obrigado, fico aqui o meu cumprimento, o meu respeito sempre por Vossas Excelências e pelo Tribunal, sobretudo uma honra, um prazer, né, estar diante de Vossas Excelências, que me trataram com muito respeito e muita educação. Muito obrigado, Excelências, bom trabalho a todos, viu? Obrigado, bom dia. A honra é nossa, doutor Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Muito bem. O próximo item com pedido de sustentação oral, o item 5 da pauta.
chama a julgamento o item 5 da pauta, apelação civil 708.364, isto 15 de 2020, da minha relatoria, apelante José Policarpo Filho, pela sua advogada Gisele Valente dos Santos Monteiro e a advogada Andréia Santos Pelati. Apelados Neon Pagamentos S.A. e Banco Pan S.A. Advogado Carlos Augusto Tortoro Júnior, Antônio de Moraes Dourado Neto, Alisson Thiago de Oliveira. E nesse processo, quem fará a sustentação oral é o advogado do Banco Pan S.A., doutor Alisson Thiago de Oliveira. E eu já consulto do outro advogado se deseja que seja feita a leitura do relatório ou se há dispensa. Não, excelência. O povo está lá dispensa. O senhor tem 15 minutos, doutor, para sustentação oral. No caso, doutor, o senhor está advogando para o banco apelado, né? Isso. E eu já antecipo, doutor, que a minha linha de voto foi no sentido de desprover o recurso e fui acompanhado pela desembargadora Evangelista e desembargador Júnior Alberto. O senhor deseja sustentar ainda? Não, excelência. No caso, foi mantida a sentença, né? Desprovido o apelo. Então não tenho interesse em sustentar, não, excelência. E houve o desprovimento do apelo, rejeição das preliminares, e no caso foi majorada os honorários para 17,5%, né? Incidido um percentual de 75% constante na divisão de sucumbência, fixada na origem. Então, esse foi o resultado. O senhor não tem, então, o senhor dispensa a sustentação, né? Excelência, porque é interessante. Tá ok, então. Ok. Então, proclamo o resultado do julgamento, já com registro. O desembargador Júnior mantém o voto, né? A desembargadora Eva. Então, proclamo o resultado do julgamento, decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, desprover o apelo, nos termos do voto do relator das mídias digitais arquivadas. Doutor Alisson, o senhor sinta-se cumprimentado, eu desejo um ótimo dia de trabalho para o senhor e fique à vontade se quiser permanecer na sala. Não, excelência, eu vou deixar vocês à vontade, agradeço a atenção, doutor. Até mais, bom trabalho a todos. Bom trabalho. Obrigado. Próximo item da pauta é um pedido de preferência. Não há mais sustentação. Não há mais nenhum pedido de sustentação oral, apenas um pedido de preferência, que é o item 1. No caso aqui, é o agravo de instrumento, 1.1.294, dígito 37, 2021, da minha relatoria, agravante Francisca Moraes da Mota, advogado Ione Solen Molin Dávila, Aldeci Paz Dávila Júnior, e agravados Banco C6 SA, C6 Bank, e FN Atividades de Cobrança Limitada, que é a Fontes Promotora de Crédito, pelos advogados Feliciano Lira Moura e Pedro Miranda de Oliveira. E, neste caso, o encaminhamento de voto não há participação do Ministério Público, não há preliminares, e o voto foi no sentido de dar provimento ao agravo do instrumento, confirmando as decisões de folha 266, 271, 369 e 370. Esse voto foi acompanhado pela desembargadora Eva Evangelista e pelo desembargador Júnior Alberto. Proclama o resultado, decide a Câmara Civil, primeira Câmara Civil, a unanimidade, dar provimento ao agravo do instrumento, no termo do voto do relator. E, com isso, eu cumprimento também o doutor Aldeci Paz, que estava no plenário virtual aguardando o julgamento deste feito. Obrigado, excelência desembargador, cumprimento a todos, a desembargadora Eva Evangelista, o desembargador Júnior Alberto. É um prazer estar falando com vossas excelências novamente, e obrigado
pelo atendimento. Eu desejo a todos um bom dia de trabalho e fiquem com Deus. Obrigado, amém. Bom dia para o senhor também. Bom dia, obrigado. Chama a julgamento, na sequência da nossa pauta publicada, o item 2, que é o agravo de instrumento, 1.1563,76, 2021, da minha relatoria agravante Guilherme Henrique Caspari Ribeiro Filho, advogado Luiz Carlos Rodrigues de Souza Filho, Tobias Levi de Lima Meireles, e agravado Estado do Acre. Nesse item 2, não há intervenção do Ministério Público, não há preliminares, e o voto foi no sentido de dar provimento ao agravo, o que foi acompanhado pela desembargadora Evangelista e desembargador Ginalberto. Proclamo, então, a unanimidade, deu-se provimento ao agravo do instrumento, nos termos do voto relatório. Item 3, chama a julgamento, item 3, agravo do instrumento 1.1574,8, 2021, da minha relatoria, agravante APJ, agravada FXO da C, e nesse item 3, não houve intervenção do Ministério Público, não houve preliminares, e o voto foi no sentido de dar provimento ao agravo, o que foi acompanhado pelo desembargador Evangelista e desembargador Ginalberto. Proclamo. A unanimidade deu-se provimento ao agravo de instrumento. Item 3. Chama a julgamento o item 6 da pauta. Apelação civil 712.573/61/2019 da relatoria da desembargadora Eva Evangelista, apelante Henri de Moura Oliveira, advogados Andréa Santos Pelati, Roberto Barreto de Almeida, Ailton Carlos Sampaio da Silva, Maílson Costa Moraes, Renato César Lopes da Cruz e apelado Banco do Brasil. Neste processo, não há intervenção do Ministério Público, não há uma preliminar de cerceamento de defesa, e que foi rejeitada. No mérito, foi encaminhamento no sentido de dar provimento ao recurso para desconstituir a sentença com retorno dos autos à origem. Foi acompanhado por mim e o desembargador Ginalberto. Proclamo a unanimidade, rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se provimento ao recurso. Chama a julgamento o item 7. Embargo de declaração civil 100.389, dígito 57, 2021, da relatoria de embargador Evangelista, embargante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada, advogados Leonardo Martins, Mariana Cansado Cavalieri, Cristiane Sá Batista Lopes, Daniel Rivoredo Dias Vilas Boas, Rafael Fatari Bonito, Maria Tereza Fonseca Dias, Daniel Ribeiro, Fernando Galvão, Juliana Amaral, Rodrigo Andrade, Lorena Carvalho e Henrique Carvalho. São muitos advogados. Virei a folha enorme. Bom, está identificada a causa. Embargado Francisco Alves Osório e advogado Giane Portela S. Silva, Thales Rocha Bordignon e Marcelo Feitosa Zamora. E neste processo, não há intervenção do Ministério Público e o voto foi pelo desprovimento dos embargos de declaração. Foi acompanhado por mim e o desembargador Ginalberto. Proclamo, decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, não acolher os embargos de declaração. E com isso está encerrada a nossa pauta de julgamentos. Foi breve. Eu, então, declaro encerrada a presente sessão
e logo após o término da gravação ficará facultada a palavra a quem dela quiser fazer uso.